Olá a todos. O tema de hoje é: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? O tema está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 9. Há um ditado muito conhecido que diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Ou seja, Deus está no comando de tudo. Assim como não cai uma folha sem a permissão de Deus, também não nasce nenhuma criatura na nossa família que não seja pela vontade de Deus. Seja um filho, seja um neto, um sobrinho, todo ser que vem compor a nossa família vem por determinação do mais alto. E não vem por acaso, vem com um propósito, o propósito de evoluir como ser. E quando um ser é encaminhado para nascer na nossa família, também não há acaso. Há um planejamento da espiritualidade que considera que a nossa família está em condições de auxiliar aquele espírito a se aperfeiçoar e a melhorar no que ele precisa. Receber um ser que reencarna na nossa família é uma missão que recebemos do mais alto. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 582, que é a seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão? A resposta é sim, é uma verdadeira missão e um grande dever. Deus colocou os filhos sob os cuidados dos pais para que eles os encaminhem para o bem e trabalhem para desenvolver neles os valores morais. E seremos cobrados pelo bom desempenho dessa missão. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho explica que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Assim como nós nos esforçamos para que nossos filhos cresçam com saúde, tenham uma boa profissão e possam viver felizes, também precisamos nos esforçar para que tenham êxito na sua evolução nesta encarnação. Para bem desempenharmos nossa missão de pais, acompanhamos nossos filhos nas diferentes etapas da vida. Desde o nascimento, as crianças manifestam os instintos bons ou maus que trazem de suas existências anteriores, mas também trazem o espírito aberto a aprender com os conselhos e a experiência dos pais. É o momento de trabalharmos, por exemplo, nas crianças, os males que têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que precisam ser combatidos antes que lancem raízes profundas. Nós podemos observar essas tendências nas crianças que não reconhecem seus erros, não pedem desculpas, não se sensibilizam quando fazem o amigo chorar. É no período da infância que o ser está mais propenso ao aprendizado e à aquisição de hábitos saudáveis para toda a sua existência. Depois vem a adolescência, que é o momento em que o espírito retoma mais completamente a bagagem de experiências acumuladas ao longo de suas várias encarnações. Nesse momento, despontam mais fortemente as tendências positivas e as tendências negativas do espírito. Por isso, devemos nos esforçar para darmos aos nossos filhos uma educação efetiva que possa ajudá-los a eliminar suas más tendências e que possa fortalecê-los para que enfrentem as tentações que a vida lhes apresentará. Chega depois a maturidade, momento em que nossos filhos ganham independência e seguem vida própria, colocando em prática tudo o que aprenderam.
Porém, quem é mãe e quem é pai sabe que mesmo nessa fase ainda continuamos por perto, caso eles necessitem de nós. Por tudo isso é que dizemos que a paternidade e a maternidade são missões. Mas, infelizmente, muitos pais se descuidam dessa missão e não se ocupam da evolução dos próprios filhos. O descuido dos pais pelos filhos tem variadas causas, como excesso de trabalho, distrações com a parte material, distrações com os prazeres fáceis que o mundo oferece e também, hoje em dia, a viciação em aparelhos eletrônicos, especialmente o celular e as redes sociais. E ao longo da vida, pais e mães vão encontrando justificativas para tentarem explicar sua omissão nessa grande tarefa. No mundo do trabalho, os pais usam a desculpa de que precisam desenvolver a carreira para darem o melhor para os filhos. No geral, estão pensando somente nas conquistas materiais. Acabam deixando a educação dos filhos a cargo de outras pessoas ou instituições, se esquecendo de que a tarefa de educação do ser é, em primeiro lugar, dos pais e não da sociedade ou da escola, que apenas vão complementar esse trabalho. Outra desculpa comum que os pais dão para a falta de tempo com os filhos é que o que importa é a qualidade do tempo e não a quantidade. Essa afirmação é verdadeira apenas em parte, porque a educação, a formação e o acompanhamento dos filhos requer tempo e dedicação. Requer tanto quantidade quanto qualidade. Tudo isso se faz no dia a dia e não apenas, por exemplo, nos finais de semana. E quando os pais se dão conta de que não estão próximos dos filhos como deveriam, então se sentem culpados. E a culpa leva ao enfraquecimento dos pais, que tentam compensar essa culpa, afrouxando a educação com excesso de permissividade, não sabendo dizer não quando é preciso. Tentam compensar a culpa com presentes, agrados e exageros descabidos e prejudiciais à formação dos filhos. Quando agem assim, não ensinam os filhos a lutarem pelo que desejam, a tolerarem frustrações, a cumprirem regras e a respeitarem limites para a vida em sociedade. As crianças hoje nascem mais despertas, com desenvolvimento mental maior, como um chip novo e mais potente, com capacidade maior de acesso mesmo à bagagem do seu espírito. Mas isso não significa que nascem moralmente melhores. São inteligentes, mas precisam da nossa orientação. O paladar dos nossos filhos tem que se acostumar ao doce, mas também tem que se acostumar ao amargo. E o amargo significa ter que abrir mão de coisas e atividades que gostam para poderem desenvolver atividades de que necessitam. Por exemplo, parar de brincar, parar de jogar na hora de estudar. Nós podemos ajustar tudo isso se nós quisermos. Deus nunca nos dá uma tarefa maior do que nossas forças. Se nos dá a missão de conduzir na terra nossos filhos, é porque temos condição de cumprir com essa tarefa. Para sermos verdadeiros pais, não precisamos ter o saber do mundo. É uma tarefa que tanto quem tem estudo quanto quem não tem pode realizar. Tanto pode realizar o rico como o pobre.
A relação entre pais e filhos tem mudado muito de uma relação autoritária e severa para uma relação baseada no diálogo e no amor, porque entendemos que os membros de uma família são companheiros de evolução e não são donos uns dos outros. Hoje temos o conhecimento, através do Espiritismo, que idade física não significa maior elevação espiritual. Uma criança que recebemos em nosso lar pode ser um espírito mais antigo e mais evoluído que o nosso, apenas limitado naquele momento no seu organismo infantil. É por isso que, além de ensinar, também aprendemos muito com os nossos filhos. Se pensarmos nos nossos filhos como espíritos já vividos e experientes, chegando nesta encarnação, entenderemos como a educação de antigamente, que usava a violência de bater e castigar, não faz mais sentido. Passamos a compreender como o diálogo, a atenção e o respeito são as melhores ferramentas para evoluirmos juntos. Nós com certeza queremos a felicidade dos nossos filhos. Porém, se nós não trabalharmos pela evolução moral deles, eles permanecerão atrasados nessa encarnação, e isso será motivo de sofrimento para eles. E para nós, será uma dor muito grande vê-los entre os espíritos sofredores, em parte por nosso descuido. A maternidade e a paternidade são grandes alegrias na nossa vida. Se bem desempenhamos essa tarefa, nossa colheita será farta. Colheremos amor, alegria, conforto na alma, satisfação ao vermos nossos filhos crescendo e se tornando pessoas de bem. Vamos nos aproximar mais dos nossos filhos. Vamos nos envolver verdadeiramente na vida deles, nos interessar sinceramente pelos seus problemas. Conhecer as músicas que eles ouvem e cantam, os personagens que gostam, os amigos que têm. Vamos curtir os momentos com os nossos filhos de forma plena, nos desligando de nossas preocupações e de nossos celulares. Vamos demonstrar mais carinho e sensibilidade no lar. A tarefa de criar filhos parece grande, mas grande mesmo é a confiança de Deus em nós quando envia esses seres tão queridos para a nossa orientação. Precisamos falar de Deus a eles, ensinar a humildade. Se forem crianças ou jovens, trazê-los para evangelizar. Façamos a nossa parte, porque ao final da nossa existência, quando formos perguntados sobre o que fizemos dos filhos colocados sob nossa guarda, o que contará para a espiritualidade é o quanto auxiliamos esses espíritos a evoluir, o quanto auxiliamos esses espíritos a chegarem ao final da sua encarnação melhor do que quando aqui chegaram, e o quanto trabalhamos para aproximar esses espíritos de Deus. E se nossos filhos evoluírem, isso será para nós a grande recompensa por toda a nossa dedicação. Será a maior alegria da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.